tá igual foto, sem falar nada. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão de volta no Lá Fora Cast, que é um podcast de nós três psicanalistas ligados à Associação Psicanalítica Internacional, tentando falar de coisas do mundo pelo olhar da psicanálise. Mais uma vez, vocês estão de volta aqui com a Marielle, Oi. com a Vanessa. Oi, gente. E o tema de hoje, aproveitando a oportunidade de estar aqui no Hospital Cândido Ferreira, é um hospital? Não é mais. No dispositivo de saúde Cândido Ferreira, em Sousas, Campinas. A gente vai falar sobre o tema medicações. Para a pauta de hoje, eu acho que o tema medicações é um tema que empurra o tema e as ideias para muitos lados diferentes. A gente tem hoje no cardápio, desde a ideia mais batida, que é a gente falar mal de medicações, e de como elas anestesiam e dessubjetivam, e são vendidas em excesso, e são usadas em excesso. Medicações psiquiátricas, né? Medicações psiquiátricas, mas a gente pode expandir também, eu acho, a conversa. Mas o mais batido, o arroz com feijão, nesse campo é a gente começar falando pelo bloqueio que as medicações podem produzir, tanto em quem atende, prescreve, quanto em quem recebe a medicação. Mas eu acho que a gente pode e deve ir além um pouco disso. Acho que a gente pode falar da medicação como um dispositivo de tecnologia que permitiu a desinternação em massa, por exemplo, de manicômios e de hospícios dentro da reforma e da luta antimanicomial. A gente pode pensar a medicação na sociedade de hoje, uma sociedade tão ligada à performance, à empresa, ao desempenho, a medicação como medicação doping. A gente pode falar de Venvance, a gente pode falar de Ritalina, a gente pode falar de... Zolpidem? Ozempic, eu sempre Zolpidem, junto os dois. Ozempic, PATS, Stilnox. A gente pode falar de como a indústria farmacêutica vende, lucra muito com as medicações, mas que nas últimas 2 décadas simplesmente se retirou de investir ou de tentar criar uma nova medicação, o que anuncia que esse modelo está um pouco fadado a ir saindo de cena. Existe o uso de medicação não para bloquear a subjetividade, mas para construir a sua subjetividade. Por exemplo, o Paul Preciado, que no livro dele Testo Junkie... Quem é Paul Preciado? Paul Preciado é um filósofo espanhol que também se designa um pirata de gênero. Então ele decide usar testogel, que é a testosterona, para poder criar uma identidade não binária e a partir dos efeitos da molécula sobre o seu organismo amplia as significações do que é existir para ele dentro das relações dele. O Paul nasceu Beatriz e fez a transição. Mas não chegou do outro lado da margem. Ele diz que não. A intenção dele não é manter o binarismo de gênero, ele quer viver no meio do rio. Entre uma margem e outra. Né? A gente pode falar da medicação dentro do papel que ela tem na transferência e na contratransferência, a medicação como potencial reveladora de aspectos analíticos subjacentes ao processo analítico. Então não como uma coisa que protesta ou vai contra o processo analítico, mas como alguma coisa que também pode contribuir para o alargamento e aprofundamento de uma análise. A gente pode falar da interface entre medicações e os conceitos psicanalíticos, remédios que potencializam sonhos, algumas medicações usadas justamente para neutralizar as ações da pulsão sexual, por exemplo, a paroxetina, que é usada como castração química para pacientes que têm impulsos pedófilos muito intensos. Então, aí é uma área de confluência entre a metapsicologia e a metabiologia. Eu acho que a gente tem bastante coisa hoje para tratar, né? Vocês têm algumas outras ideias ou por onde vocês acham que a gente devia começar a puxar o novelo? Acho que a gente pode começar pelo mais óbvio. Fala mal. É. Vamos bater um pouco nos remédios. Vamos. E depois a gente vai tentando pensar o quanto foi importante e integrador para a saúde mental que fossem surgindo medicações.
Mas vamos falar mal primeiro. Tá bom. Existe uma lógica muito comum no consultório de um psi, que é o sujeito que te procura contar a seguinte história. Eu vivi uma vida ótima e de repente, não mais que de repente, caiu um raio. Eu peguei. Me Gosto quando as contaminei, pessoas falam caiu peguei. um raio. Eu peguei uma loucura. Eu peguei uma depressão. Uma depressão, fui atingido por um ataque de Eu pânico. peguei uma ansiedade. Ansiedade, me deu um TDAH. Me deu. E esse TDAH, essa depressão, esse ataque de pânico, essa loucura, não tem nada a ver comigo. Então, doutor, por favor, tire isso de mim. É um corpo estranho dentro de mim, é um alienígena que me possuiu por dentro. Então, se você conseguir acertar o nome do diagnóstico, e o nome do diagnóstico correto vai encaminhar o nome da medicação correta, Então, remissão de sintomas. a gente vai amputar aquela parte de loucura, de dor, de sofrimento do nosso paciente e encampar um projeto de tratamento psíquico profundamente higienista. Assim como a loucura, os transtornos mentais mais graves eram isolados da sociedade por meio das paredes de um manicômio, a dor mental ela também pode ser isolada internamente por meio dessa lógica de ou higienização ou então de amputação mesmo, de conserto ortopédico do sintoma, como se fosse algo que não se refere à pessoa que está conversando com você na sua sala, seja no atendimento público, privado. Esse tipo de narrativa é muito frequente. Eu acho que essa palavra higienização já é um ponto de partida bem interessante, né? Porque higiene é limpar o que é sujo. Limpar. A sujeira que caiu, né? E que você retira. Então, essa ideia de retirar o sintoma, como se o sintoma fosse uma sujeira, algo que se colou em mim, mas que não é meu, E que está me contaminando. que está me contaminando, Contaminante. ela tem essa função de desresponsabilizar o sujeito sobre a própria vida mental, né? Que acho que é isso que o Pedro está trazendo. Então, assim, como eu não sou responsável pela minha saúde mental, é uma coisa que me aconteceu, caiu sobre mim, um remédio vai tirar isso de mim. Eu só queria falar uma coisa que eu acho que assim, é só um cuidado que eu acho que a gente precisa ter em dizer isso, porque as pessoas podem se sentir assim, então eu não estou me responsabilizando do ponto de vista individual. Só para colocar que isso que vocês estão descrevendo, você acabou de falar, isso é uma lógica médica, né? E uma lógica que assim a gente se entende. Na lógica médica, eu tenho alguma coisa que está sobre mim, que me contaminou, que está me fazendo doente, então eu vou tirar. Só para não responsabilizar a pessoa individualmente, acho que é importante. Não, acho que é o sistema. É uma né? lógica. É uma lógica do isso. sistema. É uma lógica de uma política. De uma compreensão de como que isso funciona. Como diz Charlie Brown Jr. e Negrali, é o sistema que tem que mudar. É isso? Eu acredito que sim, mas de qualquer maneira, esse sujeito está acometido por algo externo. O que é, em parte, verdade, porque realmente o sistema pode ser adoecedor e mas em parte tem algo da constituição dele, enfim, da forma como ele está no mundo que talvez possa ser olhado. E eu acho que os pacientes chegam sem ter ideia disso. Não é porque eles não querem pensar isso, mas eles chegam sem ter essa ideia mesmo. Eu acho que o paciente de psiquiatria, vocês dois são psiquiatras, eu sou psicóloga de formação, acho que o paciente para psiquiatria chega mais assim. Vocês não acham? Acho que em consultório. Em consultório de um jeito, talvez o setor público é em outro. Acho que a gente também tem que fazer um parênteses de dizer que determinadas situações têm um peso biológico também no sofrer da pessoa e que a medicação de fato segura uma onda que qualquer outro tipo de intervenção não segura. Então, não se faz uma análise ou não se empreende um tratamento puramente psicoterápico com alguém que está em crise, alguém num surto gravíssimo. Isso também, deixar de usar medicação no sentido de colocar freios e amarras de proteção, às vezes, para a integridade do sujeito, também constitui uma prática. Você ser muito ideológico e não conseguir incluir esses detalhes, essas sutilezas, também é uma prática. Mas pegando um pouco o que a Vanessa trouxe do meio do sistema, o que é de dentro e o que é de fora,
Acho interessante também explicitar um pouco como funciona a lógica de desenvolvimento de medicações e da venda de medicações. Tem um exemplo que vem do mundo da dermatologia estética, que foi o desenvolvimento de uma medicação que diminui os cílios, eu acho, ou que estimula o crescimento de cílios. Então, descobriu-se que uma determinada molécula aumentava o crescimento dos cílios, o que é uma característica, hoje no nosso tempo, desejável para as pessoas, para as mulheres, para os homens. Talvez daqui a 100 anos não seja, talvez seja o contrário, bonito cílios pequeno. Hoje é bonito cílios grande, assim, né? Então, daí descobriu uma molécula que aumentava os cílios. Como é que eles fizeram para começar a vender essa substância? Eles falaram assim, já sei, vamos medir os cílios de todo mundo, e quem tiver os cílios abaixo de tantos centímetros, a gente vai criar uma nova categoria de doença. Essa pessoa tem uma hipotricose ciliar. E para tratar a hipotricose ciliar, você usa um remédio que aumenta os cílios. A gente está dando risada, mas é assim que a grande maior parte de medicações da psicofarmacologia surgiram e começaram a agir dentro da vida das pessoas. Você cria a categoria diagnóstica num segundo tempo do desenvolvimento da medicação. Primeiro tanto é que várias medicações psiquiátricas nem eram medicações psiquiátricas de saída. Muitas eram medicações para tuberculose, por exemplo. Então você tratava todo mundo com certos remédios para tuberculose e você vê que algumas pessoas desse tratamento para tuberculose, que também tinham algum tipo de grau de sofrimento mental, melhoravam muito em termos terapêuticos em relação a determinada medida de determinado sofrimento, sintoma. Então a história da psicofarmacologia é uma história de inúmeros acidentes também. E é uma história de cooptação, de infiltração pela indústria, né? Pelo marketing, pela venda, etc, etc. Continua sendo. Eu lembro que uma última vez que eu vi, o Rivotril acho que era a medicação mais vendida no Brasil. Acho que o Rivotril e... Como que é aquela? Esqueci o nome. Fluoxetina? Não, para os homens broxas. Viagra. Viagra e Rivotril. Que bela... Dani, corta essa palavra. Por quê? Eu não consegui achar outra. O que eu ia falar? Ia ser pior se eu falasse outra coisa. Para os homens. Tentei. Vocês não captaram a mensagem. A gente aguenta, não? Tá. Nem tanto, sabe? Eu li que eu acho que era isso, Rivotril e Viagra, as medicações mais vendidas no Brasil. Que bela dupla, né? Não é? Bom, eu acho incrível, por exemplo, a história do lítio. Como que o cara resolveu pegar um metal, que é o lítio, e começar a dar para as pessoas? Aí ele viu que as pessoas melhoraram muito com lítio. Aí ele falou, nossa, que legal, vou dar bastante então. Aí ele deu um montão, aí um monte de gente morreu. Ferrou. Aí ele falou, é perigoso. Não pode dar tanto, é perigoso. Mas foi bem ao acaso, assim, uma intuição fantástica, né? Eu particularmente acho o lítio uma medicação fantástica. E eu acho que muitos psiquiatras, inclusive, têm medo de usar por conta desse risco, né? Mas se for dosado e tudo mais, é uma medicação fantástica. Mas a gente ainda está na parte de falar mal. A gente ainda não chegou na parte de falar bem. Uma coisa que eu acho interessante, eu falei isso no outro episódio, naquele sobre ansiedades, mas vou retomar porque eu acho que é importante, tem a ver com a história, assim. Eu lembro que quando a gente estava na faculdade, na mesma época, era 2000, foi começo de Prozac, fluoxetina e tal. E aí eu lembro de ouvir, na minha faculdade de psicologia, que era assim, a psicanálise, por exemplo, é uma coisa dos anos 70, morreu, acabou. A psicofarmacologia ia resolver, tinha essa ideia, tinha essa aposta. Esse desejo. Esse desejo. Não, porque, gente, imagina como seria muito mais fácil mesmo se todas as nossas dores, angústias, sofrimentos, medos fossem resolvidos com uma medicação. Rastreados ao organismo e resolvidos. Seria incrível, não é? Só que é muito curioso, porque 20 anos depois, 25 anos depois, o que a gente vê é uma força grande de todos os tipos de terapia, né? E as pessoas usando a medicação de maneiras ou inapropriadas ou mais adequadas, mas entendendo que não é uma solução final, né? Sim. Ninguém resolve tudo. Nem todas as pessoas, né? Nem todas as pessoas. Eu acho que na psiquiatria é muito comum
a pessoa não querer pensar mesmo sobre o sintoma e falar, não, mas que remédio que você vai me dar? Não, mas vamos entender o que está acontecendo com você. Não, mas peraí, mas qual que é o remédio? E aí a gente ouve, você está falando agora do ponto de vista do paciente, né, que vai muito imerso nessa lógica, mas eu ouço também muitos aí pacientes que vão no psiquiatra e falam a mesma coisa, do tipo, mas a pessoa só falou comigo 5 minutos e renovou a receita. Sim. Ela não Também. perguntou o que eu tinha, como que eu estava, não perguntou nada. E aí eu paguei não sei quanto, fiquei lá 2 minutos e saí só com uma receita nova. Ou não paguei porque está no plano, ou no SUS, demorei 6 meses para conseguir a consulta e é isso, a pessoa não conversou comigo. Então a gente está falando sobre essa lógica, né, que é uma lógica médica que entende, tem alguma coisa ruim comigo, então o remédio vai lá e retira. Né? E eu acho que a psicanálise vai na contramão dessa ideia, que é o que você tem a ver com isso aí que você está sentindo. Mas acho Vamos que a gente pensar também, sobre isso. eu estava pensando, ouvindo isso, que a gente também pode expandir a ideia de medicação ou de atenuação do sofrimento, não só para moléculas e para química, mas eu acho que a gente também consegue, em ambiente clínico, usar palavras medicação ou medicações palavras, no sentido que a gente consegue operar a partir do lugar transferencial efeitos de hipnose e sugestão. Você está falando no bom sentido ou não? No sentido aberto, assim, para o que pode ajudar ou para o que pode prejudicar o paciente, o processo e mesmo a dinâmica como um todo, né? Então, a gente também usa palavras para medicar, eu acho, para tranquilizar a nossa resistência que a gente tem à alteridade do outro. Estava pensando numa situação assim, por exemplo, é comum isso de começos de atendimento quando a gente está desconcentrado ou cansado. O paciente traz uma dada situação, sei lá, eu estava na academia, estava no Pilates, estava no CrossFit, e daí, quando eu entrei lá, eu senti que todas as pessoas estavam me olhando de uma dada maneira, porque o meu corpo está de determinada forma. E eu estava sentindo as pessoas meio que me julgando, um pouco eu me senti rejeitado, rejeitada, excluído, excluída. E isso começou a me dar um sentimento de muita persecutoriedade, de ansiedade também, de incômodo. Um caminho é você, diante desse cenário fenomenológico do outro, comparar isso com a sua avaliação objetiva do corpo da pessoa e dizer assim, para... Seu corpo tá ótimo. Mas tá tudo bem. Mas o que é? Não, fica de pé, deixa eu ver. Vamos tirar as medidas para ver. Quando você faz isso, não, tá tudo bem com você, isso não é você, para com isso. Bola para mim, não tem ninguém pensando nada de você. E o paciente pode se convencer por conta da posição transferencial e se tranquilizar por um momento. Mas nesse instante, se a gente pegar um microscópio clínico, a gente vai ver que essa palavra ela é uma palavra Rivotril. Ela calma uma ansiedade que estava brotando ali na situação de exercício físico da pessoa. E que se você não estiver muito cansado, indisposto ou resistindo ao outro, você perguntaria assim, tá, me conta melhor, como é que foi então? Como é que era o olhar dessas pessoas? Como é que isso começou? Como é que se desenvolveu esse tipo de ambiente que estava se armando contra você? Como é que foi a arquitetura dessa cena? Ou seja, fenomenologia. Você buscar onde o outro está a partir da sustentação de abertura de liberdade para a fala do paciente. Aí eu acho que essa cena tem boa essa ideia do Rivotril, que pode ser Rivotril mesmo um remédio ou pode ser qualquer tipo de intervenção. O Viagra também pode ser. Pode ser, em outro sentido, talvez. Mas eu acho que, e não só na clínica, mas também nas nossas conversas, e eu acho que essa cena, quando alguém nos fala de uma dor e a gente propõe um Rivotril, seja em palavra, que vai falar, não, calma, tá tudo bem, né? Não pensa nisso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, viu? Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu sei, eu sou pior, analista. assim. Eu sei, eu sou analista, eu tô dizendo que vai. Eu sei de tudo. Eu acho que essa cena é uma cena muito bonita pra gente pensar assim, o quanto que a gente tem, no geral, e muitas vezes também o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, dificuldade de se tocar pela dor do outro. Porque rapidamente a gente vai tentar aplacar essa dor. É um instinto nosso. É um jeito, tipo, não, vai dar tudo certo. Ou seja, não só o paciente quer um remédio, mas a gente quer um remédio. Contra a dor do outro. Né? Acho que isso é um ponto bem interessante, né? E tinha uma professora de psiquiatria que falava, se você está muito, muito querendo dar um remédio para o paciente, você tem que averiguar se você não precisaria primeiro tomar um remédio
2 semanas para você acalmar. Com o paciente. Era uma piada, né? Mas apontava para a ideia de elaboração contratransferencial, de você pensar o que está ajudando o paciente e o que está te ajudando. Uma série de medicações também são usadas só para a gente sustentar a nossa posição maníaca, de onipotência maníaca, de gozo narcísico, de conseguir se sentir bem poderoso de que eu curei esse paciente, eu melhorei a vida desse paciente. Isso também, os remédios também são usados muitas vezes simbolicamente de volta para a pessoa que prescreve para alimentar, o Freud chama isso em algum texto de furor sanandi, ou furor curante, de você sentir não apenas um ser humano que tem habilidades clínicas, mas um mago, capaz de curar, bruxo do tratamento das misérias e das mazelas mentais. Então, eu acho que não precisa ser só medicação em si, pode ser também palavras ou atitudes sugestivas a partir do lugar de poder transferencial. Né? E isso pode ir causando um problema, né? Porque você vai mascarando, você vai suprimindo tanto o que está sendo dito, e o inconsciente é subversivo, né? Ele vai arrumando outras formas de dizer aquilo. Uma ideia que eu acho interessante, esses dias eu vi, é que o burnout só acontece por causa de um doping. Tá. Você não chegaria até lá. Eu achei tão interessante, porque assim, você usa o trabalho como doping, porque como se fosse uma medicação, então acho que vale para todo tipo de... E aí você usa tanto, você trabalha de um jeito para se dopar o tempo todo, que você chega no burnout, né? Eu acho incrível essa ideia, porque realmente é a partir de um doping que a gente provoca outras doenças. Vai até o final, né? Porque senão você poderia ter essa percepção antes, sem uma anestesia. Nesse sentido que você está falando do doping. Porque realmente, quem chega no burnout não é aquela pessoa que vai, faz seu trabalhinho ali e tá de boa. E quando tá cansado, descansa. Não é. É aquela que precisa, que vai queimando mesmo o palito de fósforo até o final. Até o fim. Né? Então, burnout, né? Extinguia, chama. Tem essa ideia, né? Tipo a gente trabalhando sábado o dia inteiro, assim. Tipo o que a gente está fazendo hoje, por exemplo. Nós todos aqui, uma galera provocando como chegar ao burnout. Mas, receita. Enfim, eu acho legal essa imagem do que o doping vai causar, afinal de contas. Causa essa dissociação, essa incapacidade de ouvir o que o meu corpo está dizendo, né? Então, quando eu me dopo com Rivotril, com exercício na academia, com trabalho, com comida, seja lá o que for, eu tô deixando uma parte sem escuta. E eu acho que é isso que a análise tenta fazer. Mas peraí, vamos escutar. Ou por que você está precisando fazer isso? Isso que está em excesso, isso que está sendo usado para tampar o quê? Ou para gozar com o quê também? Porque tem gozo acho que essa nisso. hiperexcitação, hiperativação pode ser só alguma coisa que toca a fruição inconsciente em si. O sujeito pode não estar percebendo isso, mas está extraindo dali um barato, você está colocando. O doping tem esse sentido, né? Você pensar o doping de atleta, né? Para correr mais, né? Isso, alta performance. Então, eu me medico para ter uma performance melhor. Eu tomo Rivotril para aguentar a vida e para performar melhor, porque aí eu fico menos louca depois, não brigo, não bato em alguém, sei lá, né? Mas de qualquer forma tem essa função de melhorar a performance. A medicação existe para isso, não é? No bom, e aí no sentido perverso, aí vamos pensar dessa exploração do trabalho, do tempo e tal. Porque no bom, a gente está falando do mal, o bom, a medicação devolve funcionalidade. Né? Isso é o bom. Ou joga uma boia para quem está engolindo água. Exatamente. E é super importante. Lógico, exatamente. Né? Eu acho que vamos fazer esse parênteses. Nós não somos contra a medicação, muito pelo contrário. A gente acha que tem indicações e que são muito necessárias. Não somos. A gente combinou isso. Por favor.
Mas a gente está questionando o uso, Pensar. que pode ter várias formas de uso, né? Sim, pensar sobre o que a gente faz. E isso eu acho que mesmo assim a psiquiatria mais tradicional já entende dessa maneira, né? Então, acho que quase todos os psiquiatras falam toma remédio e faz terapia. Eu não sei se dá para generalizar Não. essa... É porque isso já está como prescrição, estratégia clínica, acho que no geral, vocês acham que não? Mas é muito interessante também, porque tem as situações onde essas coisas não estão em oposição, muito pelo contrário. Eu acho que a mais didática é a pessoa que, de tanta angústia, não consegue nem começar a falar. E você medica a pessoa Sim, um pouco. precisa. Alguém medica a pessoa um pouco. A pessoa consegue sentar na sua frente. Sim. Para sair do pesadelo e começar a falar de um pesadelo. Não, começar a falar, acho que já é ainda alguma funcionalidade psíquica. Tem gente que não vai conseguir se organizar para fazer uma sessão. Para estar lá. Para estar lá ou para ligar na hora. Então, tem funcionalidade que está tão prejudicada por um sofrimento mental que logicamente, que não chega. Né? Isso sempre faz me lembrar daquela frase da Rosa Monteiro. Quando a dor cai sobre você sem paliativos, a primeira coisa que ela lhe arranca é a palavra. E quando ela cai com paliativos? Então... Aí sobra alguma palavra. Mas essa pessoa que chega sem condições nem de contar, nem de... Ela está sem paliativos. Aí você medica. E aí, ou você faz outra coisa. Que outra coisa que pode ser feita? Por exemplo, um contato com a arte, um contato com alguém, um amor, alguma coisa vai entrar e pra permitir salvar. Construção de uma narrativa. Eu tô lembrando de uma outra situação agora, você falando, tem essa também de você medicar para ajudar a pessoa a chegar ou começar a falar, mas dentro do jogo mais intrincado mesmo, dos elementos analíticos já em ação, tem umas situações tão curiosas de você perceber com o remédio. Por exemplo, uma vez eu me deparei com uma situação que era assim, eu tô lembrando. Tinha uma paciente que ela insistia com um discurso narrativizado desse jeito que a gente tinha falado agora há pouco, do elemento alienígena, de que eu preciso, porque eu preciso. Ficava uma disputa que foi esvaziando mesmo o que a gente conseguia conversar dentro. Ela queria o remédio para se livrar do que ela estava sentindo. Mas também parecia que tinha alguma outra coisa, mas o que era apontado era lá uma dada ansiedade que ela sentia. Eu falei, quer saber, vamos ver o que acontece, né? Porque eu sentia que estava minguando, estava indo embora o trabalho. Eu te encaminho, você quer que eu te medite? Não, acho que precisaria ser você. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não sei, é a minha intuição. Eu falei, vamos na sua intuição. Mediquei ela. Depois de um tempo começou a fazer um efeito, de fato a análise foi se reorganizando a partir disso. Ela teve efeitos terapêuticos dentro de uma semana de medicação, que, como se sabe, não acontece, quimicamente, pelo menos, mas acontece na vida. Efeito placebo é tudo de bom, gente. Então, mas não era só placebo, demora 2 a 4 semanas para o remédio começar a fazer efeito no seu corpo, quando você começa a tomar. Então, se a pessoa melhorou em menos tempo que isso, não foi a parte química do remédio, foi a parte simbólica dos significantes que a pessoa está ingerindo junto com o remédio. Dali ela começou a ter uns sonhos e começou a recuperar umas memórias de que quando ela era menina, quando ela era bebê, isso foi contado para ela, de que a mãe dela, quando ela nasceu, a mãe dela estava em uso de uma determinada medicação psiquiátrica e que passou pelo sangue, pela placenta, para ela. Então ela nasceu num determinado estado de agitação, num determinado estado de ter que ser um pouco mais acalmada, porque tinha uma abstinência do remédio da mãe que passou para ela e que depois cortou, foi embora e isso começou a deixar ela muito agitada. Eu acho, olhando de trás para frente, que é possível que o inconsciente subversivo, que a Vanessa falou, teria achado o caminho de simbolizar isso de outros jeitos. Mas não dá para não dizer que o remédio ajudou nesse caso. Mas não a parte química do remédio, vocês percebem? A parte que o remédio joga no enredo transferencial contra transferencial, na arquitetura dos sonhos, na engenharia dos sonhos do processo primário. O remédio precisava entrar para que alguma ponte pudesse ser criada para um ponto dela conseguir integrar uma parte da subjetividade dela enquanto esse sujeito invadido pela química intraútero e ao nascer também, né?
Você está falando de fantasias dessa paciente, que foi através desse simbolismo e do que foi trabalhado em análise que isso foi se deslocando. Mas quando eu penso na medicação mesmo, que depois de 2 a 4 semanas começa a fazer efeito no melhor sentido, eu fico pensando que a medicação pode ser muito útil para a pessoa aprender alguma coisa sobre si. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, aí vou falar do contrário, eu não medico, sou psicóloga e psicanalista, e aí eu faço às vezes um trabalho contrário, que é de ficar falando para o paciente que eu acho que ele tem que ir num psiquiatra. Né? E quando acontece isso, por exemplo, tem pacientes que não conseguem chegar perto de falar de alguma coisa que tem uma crise de pânico. Então, você não consegue, é isso, a palavra não alcança, porque o sintoma ele impede. Então, não tem paliativo, não tem a paliativo. Dor sem paliativo que lhe arranca a palavra. Isso. Acho que essa frase é muito boa. Muito. Porque o remédio é um paliativo. É um paliativo. Aí o remédio entra, a palavra pode seguir, pode se escrever essa história. Ou não, né? porque às vezes você fica só no paliativo mesmo. Sim, não simboliza. Pode ser 2 caminhos. Fazem falso. Agora, né? imagina que... Vamos pensar lá na Melanie Klein, aquelas coisas loucas que ela fala do cocô dentro da criança, do bebê. As fantasias arcaicas. As fantasias arcaicas. Pensa num objetozinho, um negocinho entrando dentro de você, concretamente mesmo, o objeto. E aí se espalhando dentro de você, indo para todas as suas células. Eu acho que isso é uma ideia muito poderosa. E tá dentro dessas fantasias. O leite materno. O leite O materno. envenenamento do leite Exatamente. materno. E uma coisa potentes, que também é um pedacinho colocado dentro de você. Talvez um pedacinho seu que falta. Né? Então, assim, eu vejo muito essas imagens como aliadas. Eu trabalho bastante com isso quando eu medico, de uma forma, né, discreta, mas trabalho, de que, ok, está entrando uma coisa dentro de mim, e o que é que está faltando? Por que precisa entrar essa coisa? Que coisa é essa? E vai sair? Vai sair como? Eu vou ter um bebê daí? Né? Enfim. Sim. Como é que isso mergulha no inconsciente e produz seus efeitos também de pensamento? Até o que a gente come, né? Tem um pouco essa coisa. Pega nessas fantasias, não é? Quando você engorda, quando você emagrece, o que você está comendo, o que vai te movendo. Agora, eu não acho que é totalmente inócuo você enfiar um comprimido. Quanta gente fala assim, eu não gosto de tomar remédio. Essa frase, eu acho que ela traz muita coisa. Né? Essa coisa do leite envenenado, eu não gosto de do tomar seio remédio. bom, do seio mal. Eu acho que esse paciente que chega e fala, me dá um remédio, porque senão não vai ter solução, é isso que eu preciso. Ele tá com muitas fantasias de que eu tô envenenado e isso é um leite bom, ou também... pode ser o contrário também, informação reativa, né? Não me dê nenhum remédio, ou me dá todos os remédios ou não me dê nenhum. Isso, pode ser isso pode também. Ser... Eu não aceito então, nada, tudo vai assim, me envenenar. Né? Bloqueio. Ou me dá alguma coisa para neutralizar alguma coisa que já existe de tóxica dentro de mim. Agora, eu acho que se você... Eu lembro que... Aí é bem processo de fantasia mais fundo mesmo. Aí não tem, não tá operando. A carne da análise, daí tá operando, claro. Eu me lembro que na psiquiatria a gente ficava sempre muito bravo, muito irritado e era uma coisa de falha do médico, aquele paciente que não toma o remédio. Não adere. Exato. Não adere. Você... Isso é uma boa frase. Você faz todo o seu trabalho lá, estuda 50 mil anos, dá aquela receita maravilhosa. Explica. E o paciente fala, não vou tomar. E a pessoa simplesmente finge que está tomando e volta lá com a maior cara de pau falando que está tomando. E aí os meus professores e todo mundo ficava muito irritado com esse tipo de pessoa. E foi aí que eu comecei a falar, olha, esse negocinho vai entrar dentro de você, e aí? Um comprimidinho. E aí é muito legal, porque aí os pacientes ou tomam, ou falam, não, peraí, não é por aí. Ou vão falar sobre essa fantasia, né? Eu já vi... Mas eu tomo racionalmente remédios, eu também não gosto da sensação de engolir um remédio. Ninguém gosta. Eu acho que tem... deve ter gente que gosta. Com pessoas que adoram a sensação de alguma outra coisa entrando. Eu gosto de tomar remédio sem água.
Nossa, raspando assim? Ai, pois é, Você viu como uma é singular? loucura. É bom. Então, tem um remédio. grandes também. Tem uns. Metformina Tem desse uns tamanho. que eu não consigo engolir se a minha boca estiver seca, aí começa a derreter na língua. É horrível, porque aí fica Daí vem amargo. o gosto, começa o Mas eu gosto. sempre faço isso, é uma coisa muito louca. Eu tô confessando uma pequena loucura aqui. E tem um que engana, que é um Advil vermelhinho. Adoro, você engole fácil. Não, então. Não? O que acontece? Ah. Ele é vermelhinho, ele é lisinho, ele é bonitinho. Eu acho ele lindo. Aí eu tomo, o que acontece? Ele enrosca aqui no esôfago. Mas é porque vai Ele- tomar com água. Então, uma dica. Gente, ele não desce. Não, mas eu quero sentir o negócio. E aí ele não desce. Você quer sentir que ele tá descendo. Ah, não sei se eu quero. Eu faço isso. bom. Eu não sei explicar. E aí fica entalado e dói. Aí eu tomo água depois de Mas um só tempo. depois que dói. Então, é muito idiosincrático. Não, mas eu acho que a gente tá falando Mas que essa são coisa... pequenas loucurinhas. Eu tô contando a minha, mas cada um tem a sua. É o que eu acabei de contar, também não gosto. Racionalmente também, é um tabu. Gente, tomem vacina. Eu não gosto. Eu não gosto de tomar vacina. Nossa, também. eu adoro. Eu fujo Gente, completamente. Eu acho que todo mundo tem que tomar as vacinas, que é Nossa. importante, mas minha sensação subjetiva, que vai contra o meu pensamento É ruim, é de envenenamento. científico, político, não é de envenenamento, é de... Chip, vamos instalar o chip. Não, é de alguém cruzando minhas fronteiras. Eu me sinto me cuidando. Gente, eu também tenho pavor de tomar Nossa, eu vacina. me sinto, Não é a tipo, dor, não é nada. eu é- saio querendo me tomar um sorvete, tomar um drink pra mim mesma. Tipo, eu fui fazer o que eu precisava fazer. Eu me sinto muito orgulhosa. Então. Idade em criança, então. O meu filho tinha Nossa. pavor de tomar vacina, que uma vez eu levei ele na farmácia, ele tinha que tomar, todo mundo segurando, ele conseguiu fugir. E aí tinha uma vitrine de vidro assim com fraldas, ele foi arrancando as fraldas, assim, os pacotes de fraldas, jogando e se enfiou dentro da vitrine. Boa, que esperto. Ah, mas criança dói. Mas vocês estão falando de outra coisa Não, mas- Tô também. falando da minha criança Não, mas- interior. Ok, dói, mas esse pânico, Uhum. uma coisa fóbica, é porque tava entrando uma coisa dentro dele. Então, aí vocês estão Vocês falando lembram dessas da- fantasias sobre o corpo, né? Eu tenho uma paciente que fala assim, eu não tomo remédio porque eu não consigo engolir. Eu falei, você come como? Tipo, não é isso. E a pessoa acredita na historinha que ela conta sem se dar conta que é uma fantasia. Sim. Essas aí, o que esse remédio vai fazer dentro de mim e Ah, tal. não tem- Eu tô Então, de a ressaca, gente vou tem que tomar- trabalhar com essas hipóteses. Eu acho que um psiquiatra que dá lá o remédio seco, engole, eu engulo porque eu quero, não porque alguém mandou. Seco. Por autodeterminação. Mas, ok, se você manda alguém engole isso daí, Você faz a seco, né? as pessoas não vão Não, fazer isso. ou elas vão fazer a partir da fantasia dela, que é muito individual, isso que vocês estão falando. Quando eu tenho que tomar alguma coisa, eu tomo certinho, e toda vez que eu tomo, eu me sinto parabéns pra mim. Tô fazendo o que eu tenho que fazer, me cuidando, Mas sabe entendeu? quando você toma aquelas vitaminas de A a zinco? Adoro também. 95% do que tá lá não tem a menor Eu utilidade. sei que não, mas a gente sente que Não, sim. Pedro, sente que para. você tá Pedro, assim, não Você fala tá internalizando algo de bom. Dizem que você só faz um xixi caro. Exatamente. Dizem, né? isso. É claro. Outro dia eu tava no supermercado. Tomar colágeno. É. Eu aprendi na faculdade que é completamente inútil. Mas a gente Há se- controvérsias, mas a gente- eu adoro Outro tomar dia a gente eu se postei sente isso. melhor. Eu postei isso. Tinha um suco no supermercado. Eu sou muito atento ao marketing. Eu tô estudando, pesquisando os efeitos do inconsciente no marketing e vice-versa. E tem o André Dahmer, que tem o cartunista que tem a série dele, o homem que acreditava em propaganda. É muito bom. Porque o homem que acreditava em propaganda somos todos nós. É ridícula a propaganda quando você coloca ela assim, a nu e cru, mas ela tem efeitos. Então tem lá um suco na prateleira do supermercado que chama suco do bem. Sim. É, do bem. eu acho. Não é merchan, a gente não está sendo patrocinado. Paga nós aí. Mas do suco bem. do bem. Quando você toma, é ridícula a ideia. E tem uma porque é asinha, né? Tem uma asinha do anjo Ai, do bem. que lindo. E daí quando você Eu toma o amo. suco do bem, você sabe que isso não funciona cientificamente, mas algum lugar dentro de você talvez acredite assim, bom, eu estou pondo para dentro Do bem? o bem, então eu estou pondo para fora O o mal. mal. Klein. Esse episódio é Melanie Eu tô me Klein. purificando no eu Mas acho que- prazer purificado, é Freud e Melanie Klein, tipo... Sim. Assim como você vai na sauna, eu tô muito intoxicado, eu vou na sauna para tirar um pouco as toxinas do meu corpo.
Isso simplesmente não existe objetivamente, mas as fantasias operam a nossa vida do que entra e do que sai. E quando você vai num psiquiatra maravilhoso que te ouve, que te dá maior atenção, do bem, e te dá um remedinho no final, é maravilhoso. Do bem, vai expulsar o mal. Eu acho que vocês estão falando também que a medicação ela mexe com tudo isso, se vai tomar, se não vai tomar, ou como que isso mexe comigo. Todas as nossas fantasias sobre o nosso corpo, porque aí toca medicação, remédio, medicação, comida, toda alimentação a gente está o tempo todo se sentindo assim, eu tô me fazendo bem, eu tô me fazendo mal, não é? Eu acho que não dá para dissociar a conversa de medicação do corpo. E do comer também, talvez, da alimentação. E o corpo, o ego corporal. E como a criança, porque eu fico sempre pensando, o Winnicott fala isso, né? Que a criança ela nasce com um corpo, eu gosto muito dessa imagem que ele faz. Ele fala que o bebê, ele não sabe se a fome é um trovão. Eu acho isso tão bonito. Ele não sabe o que está dentro e o que está fora. E é o cuidado materno que vai organizando esses limites, né? A gente fez um episódio sobre loucura e ficou na minha cabeça, eu esqueci no momento, mas lembrei agora. Eu atendi uma paciente psicótica que ela falava assim, ela usava uma roupa muito estranha, né? E pacientes psicóticos, para quem não é da área, psicose é a questão de transtorno mental mais grave de um rompimento com a realidade. Normalmente você vê essas pessoas, por exemplo, morador de rua, que tá assim com uma calça, uma saia, um saco de plástico na cabeça, uma outra coisa. Isso tem a ver com o esquema corporal da psicose, né? Essa paciente, ela falava assim, ou um certo esquema outro. Um outro esquema. Um outro, né? Um tipo de esquema. Isso. E aí essa paciente, ela usava uma roupa muito estranha, dessas, uma em cima da outra, uma apertada em cima de uma grande e tal. E ela falava assim, eu não sei onde eu termino. Ela fazia assim. Não sei onde eu termino. Então, mas a gente sabe onde a gente termina? A Júlia, nossa chefe aqui, separou os nossos copos. A gente está com os copos de água. Ela falou, cada um já tem o seu, tal, para não trocar fluidos. A gente tem certeza, a gente já misturou. Tem batom ainda. A gente vai se misturando conforme a gente vai se encontrando com o outro. Isso é muito ameaçador. E tem um pouco de Rivotril também. A gente colocou um pouco de... eu tô sentindo um flow rivotrilzístico aqui. Mas enfim, até que ponto que o remédio não delimita? Né? O dentro e fora? Eu acho que sim. Eu acho que entra dentro e dá essa noção, tem um dentro. O vomitar seria o contrário do remédio, então. Eu faço leituras assim. Vocês acham que faz sentido? Faz. Porque assim, ok, eu não tô totalmente vazia, entrou um negócio dentro de mim. Eu não tô oca. Né? Quer dizer, eu sou oca, mas entrou uma coisa, eu tô preenchida. Acho que é muito por aí. As fantasias operam assim. Eu tô aqui pensando um negócio, não sei. Agora, todo psiquiatra, pelo menos todos os meus pacientes falam que o psiquiatra fala, tem que tomar remédio, tem que fazer terapia, tem que fazer exercício. Isso aí entrou como fazendo parte, assim, Isso em Campinas, de orientação. Campinas, tá? Orientação médica, orientação de saúde mental. Né? E eu acho que isso está rodando, rede social, autocuidado. Mas isso, as pessoas estão postando, tipo, saúde mental, academia. Não é mais só, vou ficar gostosa, magra, minha bunda ou meu bíceps. Eu estou menos louca ou menos louco porque eu fiz o treino do dia. Eu acho que isso é o que tá rodando. Mas aí eu fiquei pensando, o tanto que o exercício físico, o contato com o corpo, a medicina vai falar da endorfina, da produção de sei lá o quê, das questões orgânicas ali. Mas eu fico pensando num outro sentido, nesse da fantasia, o quanto que você ter um contato com o seu corpo, e querendo ou não, a atividade física propõe isso de alguma maneira. Pode ser que ela proponha um excesso, atleta de alto nível, se machuca, sei lá. Mas de alguma forma, você fazer alguma coisa com o seu corpo te põe em contato com ele. Pode-se fazer um alongamento, musculação, nadar, jogar bola, é você com o seu corpo. E eu acho que isso é produtor de saúde, em alguma medida. Mas olha só que interessante, quando você faz isso, é devolvido para você uma potência. Eu posso fazer isso sozinha, eu posso fazer isso por mim mesma, né? Mais ou menos, né? A gente sabe que não é bem assim, mas me devolve uma potência. Eu não estou totalmente
à mercê das circunstâncias e dos acontecimentos. Tem uma coisa que eu vou lá e faço. E uma agência. Tomar o remédio também é assim. Pode Devolve ser. uma potência. Mas Porque apesar de eu precisar que alguém prescreva, não sei o que, eu posso tomar ou eu posso me recusar a tomar. Posso me recusar. É igual, né, a questão do bebê. Eu posso fazer cocô, eu posso segurar o cocô. Todo É a primeira... paciente mal aderente, né, ao tratamento. Não tomo. Eu não tomo, mas eu volto. Todo mês eu vou no meu psiquiatra para não tomar o que ele está mandando. Ok, venham. Se quem quiser fazer isso, pode vir comigo, que eu acho que a gente pode cuidar disso assim numa boa. O jeito da pessoa expressar a própria subjetividade. Aí o jeito que vocês estão falando, o remédio não está bloqueando o sujeito. Ele está fazendo com que o sujeito possa vir a se mostrar de outras formas que não viria se não Eu acho fosse que por das esse método. infinitas né? possibilidades, Eu acho- essa é uma delas. Eu acho que tem muitas possibilidades, assim, igual, da mesma maneira, por exemplo, a comida, eu posso me satisfazer comendo, eu posso me satisfazer não comendo. As anoréxicas, elas morrem de gozar de não comer, de fome. Então, e o gozo de falar, ok, eu vou obedecer Também. esse Senhor Supremo, Aham. ou eu não vou obedecer esse cara que acha Sim. que manda em mim. É, Tem uma gente, outra dinâmica também, não sei se você quer... Não, fala. Eu queria também deixar um espaço para uma coisa bem nova que também vem acontecendo em termos de medicações, substâncias e moléculas, que está bem exemplificada pelo Paul Preciado. Eu citei ele no começo. O Preciado, ele começou a se propor a sair da margem de Beatriz Preciado e ter em vista o horizonte de Paul Preciado. E ele fez a própria transição de gênero. Então ele fala que ele teve um professor de hackear o gênero. Acho que chama Del, o professor dele. E eles se chamam de piratas do gênero. Ou eles falam que eles não têm copyright, eles têm copyleft. E o que é ensinado, né, o saber que circula entre esses piratas do gênero, é como você obter e aplicar testosterona a si mesma, ou a si mesmo, ou a si mesma, de maneira que a molécula ela vai produzindo efeitos que não bloqueiam de novo, não vão impedir necessariamente determinadas sensações que você tem, mas vão alargar uma série de outras sensações, ou pensamentos, ou sentimentos, ou fantasias, que podem vir a devir, a se construir a partir de, apoiados numa medicação, apoiados numa substância. Dá um barato. Mas daí tem se uma coisa meio confunde isso droga, do externo né? e interno, se confunde, porque é como se ele aumentasse um jeito de ampliar suas fronteiras, de continuar, como se fosse um país que começa a anexar mais territórios a partir do uso. Então, ele diz assim, que quando ele toma testosterona... Nossa, eu fiquei com muita inveja lendo essa parte. É Nossa, muito bom. Eu sempre acho, não Leiam, tenho muita chama- inveja dos homens. Eu li isso e falei, puta que Chama pariu. Testo Junkie o livro. Junkie é quem usa muito determinada droga, substância e vai indo pro fundo do poço. É uma ironia. Ele fala que ele é um junkie de testosterona. Ele começa a usar e a testosterona é um gel. E é um gel que você passa e depois absorve pela pele e se transmite pelo suor também. E dá um geladinho, que ele fala de um jeito como se eu tivesse recebido um beijo da dama do gelo, da dama do inverno. E ele começa a sentir os efeitos depois de algumas semanas. Esses efeitos são... ele aguça todo o aparato sensorial dele, ele fica com o olfato, a audição, a sensibilidade dele fica toda diferente. A excitação sexual dele também fica aumentada. Ele fala que muda o suor dele, o cheiro do suor começa a ficar diferente. Ele fala que é como se fosse o cheiro de um boneco de plástico que ficou no sol o dia inteiro. Então, mas tem todo um gozo nessa experimentação. Essa experimentação. E não Instinto só. epistemofílico. Essa é a parte mais quase que corporal. Mas ele fala assim que a excitação principal, o ganho de lucidez e de energia que ele tem usando testosterona, é porque a testosterona ajuda ele a se tornar justamente um pirata do gênero. Não existe um pirata do gênero sem a molécula de testosterona. Ele não conseguiria alcançar uma outra posição do sujeito em relação à questão dele se não fosse uma substância exógena. Mas olha essa palavra, pirata. Dá uma sensação de potência, né? Eu estou à margem.
Eu Clandestino. clandestino, eu faço isso, É. apesar do sistema ter me proibido. Eu assalto. Ele poderia ter ido Eu roubo. pelo governo francês fazer o que ele queria fazer. Ele escolhe ser um hacker, um pirata de Então, gênero. mas o barato, o gozo tá aí, né? Na Também. pirataria. Também, mas também está nessa mudança de elementos muito particulares internos da sensação corpórea dele. Então, É a não conjunção é uma dessas pesquisa. coisas. Eu sou o meu É uma laboratório. pesquisa. Então, aí a gente vai entrando no uso de medicação, que não é a medicação para sanar sintoma, mas Isso. é outra coisa. Mas que aí eu vamos acho, para as drogas. mas eu acho né? que os pacientes comuns, pessoinhas que nos procuram, fazem isso em algum nível. Ah, eu já tomei aquele, Ah, sim. aí eu senti não sei o quê, Claro. agora eu queria experimentar o outro que a minha vizinha toma, que vai não sei o quê. epistemofílico. É Não, e epistemofílico. tem Eu quero me uso- conhecer. tem- Isso é muito Não, interessante. e tem um uso assim. eu É legítimo, né? Tem uma dignidade nessa busca de Mas- autoconhecimento a partir... Também tem, a gente não pode reduzir tudo ao uso banal do remédio. Acho que a gente está acho falando que que sim. existem substâncias que a gente põe dentro do nosso corpo que têm efeitos. Tem efeitos como álcool tem efeito, droga tem efeito, medicação tem efeito, testosterona tem efeito. Aí eu fico pensando nas pessoas também que têm como desejo, que eu acho que o Preciado tem isso, que não é só isso, tem uma questão de gênero, porque ele vai transicionando mais para um gênero masculino, que são as pessoas que querem e desejam fazer essa investigação. O que acontece comigo se eu tomo isso? Mas também não é só no nível do luxo intelectual. É uma investigação que parte de uma necessidade premente do necessidade. sujeito. Ninguém toma testosterona. Se eu não fizer isso, eu não sou... Eu. Tá me sendo negada uma parte da minha existência Mas se eu não for atrás disso, uma necessidade. Mas eu acho que quem usa droga tem isso. Tem. Pode ser também, Tem. acho que também tem. É. Também tem. Claro. E, também com... E a gente não faz pesquisas o tempo todo do que acontece com a gente? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Comi um sushi, deixa eu ver como é que caiu. Tem Se eu comer querer muito, se se eu conhecer. comer pouco. Quando eu era criança, uma vez eu fiz uma experiência de dormir mascando chiclete. Eu queria saber o que ia acontecer, se eu ia continuar a noite inteira mastigando. Adivinha o que aconteceu? Engoliu. Não, Não? o chiclete parou no meu Ah, cabelo. Ai, Nada muito grave, só cortar o Cortou. cabelo. O meu filho fica o tempo todo falando assim: mamãe, e aquela folha, não sei o que, do jardim? Eu falo: não pode comer. Eu comi, não aconteceu nada. Ele ficou o tempo todo comendo coisas que não pode e dizendo sobrevivi. Essa é a experiência E as que ele pessoas faz. não fazem isso com remédio? tem essa outra face agora também dos psicodélicos, que a gente falou no outro episódio, mas tem um deles, qual que é? O LSD que está sendo mais... MD. Não para pesquisa com trauma, MD. com TEPT, com traumático. Se a pessoa não tomar aquilo, quando a pessoa toma aquilo, ela não toma e vai para casa e dorme sozinha e fica... Tem os efeitos do remédio, ela toma para poder engajar uma conversa com alguém treinado para isso. E dentro dessa conversa a pessoa consegue falar das coisas mais horrorosas que se passaram na sua vida. Sem a Sem experiência você ter afetiva. o desespero, ou sem toda a experiência afetiva que seria inoperante, que seria insuportável. Então, você modula a dor que tem aquela ferida, de maneira que você possa voltar a mexer naquela ferida. Isso tem resultados, de fato, na recostura do traumático. Aí também é uma experimentação que vai no sentido de eu poder reincorporar, reintegrar alguma coisa que me tinha sido tirada. É nesse sentido que eu falei, que eu acho que no melhor cenário, você medicado de um jeito bom ou adequado, você vai conseguir aprender algo novo sobre você. Eu acho que nesse tratamento de estresse pós-traumático, que tem sido usado o MD agora, é isso. Vamos lá falar do que não dá para falar, do que não dá para aguentar, porque se você chegasse ali perto, seja dessa lembrança, dessa memória, ou até do lugar, né, naquela série que a gente viu, tem uma pessoa que faz esse tratamento e ela vai até o lugar onde a mãe dela foi assassinada, ou o pai, é uma cena assim terrível, né, acontece uma tragédia na vida dela, ela passa a ter muitos sintomas depois dali, tomou todos os remédios possíveis e ela faz esse tratamento com MD, que quimicamente meu cérebro tá com um tanto de X lá, de neurotransmissores que vão me causar uma espécie de alegria, bem-estar, etc. Então, assim eu posso olhar para essa situação que é muito traumática e eu posso aprender que isso é possível, sem ter uma crise de pânico, sem me desorganizar muito diante daquilo. Então, é uma aprendizagem, né? Que, no melhor cenário, sem a droga, você vai poder
continuar esse caminho. Exatamente. Agora, o que eu acho que precisa ser conversado e pode ser pensado junto com os pacientes é até que ponto que precisa exatamente disso e por quê? E se não fosse isso, seria outra coisa? Acho que é brincar de Lego, né? E se pusesse outra pecinha? E se desmontasse? Ok, eu não vivo sem tal remédio, eu não vivo sem fluoxetina. Peraí, será que você não vive mesmo? E Pode se tirar? pensar, vamos pensar. E se puser outra coisa no lugar? Né? E se fizer um rearranjo disso, você não vive? Agora, tem uma coisa que eu acho que vale a pena, que eu acho que quem vai ouvir esse episódio talvez queira ouvir isso, grande parte, não testosterona, grande parte das medicações para depressão, para ansiedade, diminuem a libido. Acho que essa é uma questão importante. Às vezes usa-se para isso, para a pessoa ficar menos assustada. Mas quando não é para isso o tratamento de pedófilo, por exemplo, essa é uma das grandes questões. É um problema. É um problema. Ou a pessoa não tem desejo, ou a pessoa não goza. Então é uma questão para as pessoas que tomam medicação. Mas você vê como tem uma ação direta, a gente fala, a pulsão sexual, ela sempre vai ser uma carga de trabalho para o psíquico pela sua ligação com o corporal. Isso vai ser inevitável, vai ser subversivo, em algum lugar vai achar... Esse exemplo é interessante, você usar paroxetina como alguma coisa que consegue quase que cirurgicamente bloquear fantasias pedofílicas ou as outras também, né? Isso pega em cheio no cruzamento de psicanálise e da sexualidade do corpo. Psicofarmacologia e tal. Isso foi usado como medida de castração química, né? Por governos. Tomar remédio para, por exemplo, na Inglaterra, acho que quem que é o escritor do Dorian Gray? Eu adoro esse livro. É o Oscar Wilde. Ele foi condenado por ser gay, era crime, e ele podia ou ser preso ou sofrer uma castração química com remédio. Igual o cara que ganhou a Segunda Guerra com aquela máquina lá, como é que ele chama? O matemático? John Nash? Não. Não. Nash. Não é o Nash é da Mente Brilhante. Eu tô falando do jogo do... O outro filme. Eu sei qual. Jogo da Imitação. O jogo da imitação é o... não lembro o nome dele. Também foi condenado. Ele foi um herói, ele quase que sozinho mudou a história da guerra. E foi condenado, depois foi condenado a um tratamento químico também, se eu não me engano. Mas eu fico pensando assim, então, tratamentos morais. Claro que cada remédio tem um efeito, né? E acho que não é nosso objetivo aqui falar sobre isso. Mas o que eu vejo assim de longe, sem especificidades, eu tenho a impressão que o remédio ele diminui o botão da angústia. Teoricamente é isso, para devolver algum nível de funcionalidade. Mas aí ele diminui tudo. Tem um rebaixamento, eu acho. Mas esse é o ponto. Tem outros usos que parece que daí aumenta o que eu estou tentando trazer como preciado. Não sei se necessariamente. Qual remédio que aumenta a libido? Não, que aumenta a libido não, mas eu digo, aumenta a possibilidade de você ter representações mentais que não estavam lá. Pela sua ligação simbólica com o remédio, igual aquela paciente que foi inundada de remédio psiquiátrico quando era um bebê. Então, às vezes é para a esquerda, às vezes é para a direita, né? Gente, a gente está no horário. Vamos já lá. passamos um pouco. Bom, a gente agradece a companhia de vocês de novo. Procurem seus psiquiatras depois de tudo isso. Falem sobre os seus remédios, sobre as suas... Questionem, vocês podem viver sem eles também. Questionem seus psiquiatras também, né? Pesquisem e tenham curiosidade, eu acho que a respeito dessas coisas. Eu não sei, eu não faço nada disso, não sei porque que eu tenho que deixar uma mensagem final pra ninguém também. Então façam o que vocês quiserem. Tchau, gente. Tchau, boa semana. Tchau. Agradecer a equipe que tá aqui com a gente, a Júlia Bravo, todo mundo. O Nick, a Liz, o Calico e a Beatriz. E o nosso querido e amado Daniel Nishida. Editor de áudio. Beijos pra todo mundo e até a próxima. Daqui 2 semanas. Tchau. Ô Pedro, você não quer me medicar, não? Eu medico você, com você o quê? me medica. Com o quê? Você quer usar o quê? Eu gosto bastante de MD, eu gosto estabilizador de MD. do humor, né? Eu já tenho... Não, mas tá no seu copo, eu já tenho feito isso nos últimos 2 meses, eu tô... Tá bom, obrigada.